compor a mesa Sua Excelência, o senhor ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, do Tribunal Superior do Trabalho, presidente da mesa. Convidamos igualmente para compor a mesa o doutor Luiz Alfredo Cianza. Sua Excelência, o senhor Sérgio Torres Teixeira. E Sua Excelência, o senhor Guilherme Guimarães Feliciano. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira e toda a equipe, pela organização deste seminário, cuja proposta, a prevenção de acidentes do trabalho, atende a uma pungente exigência social, a um primeiro momento, e também a necessidade de um judiciário trabalhista proativo, como ontem destacava o ministro-presidente, e ainda a visão contemporânea do devido processo substantivo, como certamente examinaremos. O tema deste segundo painel do dia é um tema relevante, a tutela de prevenção. Começamos com o Dr. Luiz Alfredo Cianza, a quem cumprimento. Seu tema, atuação da auditoria fiscal na prevenção de acidentes, embargo e interdição. O Dr. Luiz Alfredo Cianza é auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Passa a palavra, doutor. Obrigado. Posso usar o púlpito ali? Eu sei. Uhum. Tá bom. Passar para a tela. Uhum. Tem problema. Tá ali. Boa tarde a todos. No primeiro momento, tenho que agradecer em meu nome, em nome dos auditores fiscais do trabalho, o convite para participar desse evento. Cumprimento o ministro Alberto Bresciani e demais colegas de mesa. Cumprimento especialmente o professor Sebastião Oliveira, uma referência para todos os profissionais que atuam na saúde e segurança nesse país. O tema que eu venho conversar com vocês, de uma forma bastante resumida, é uma forma de tutela administrativa das questões derivadas do acidente, né, e derivadas da doença, exposição a agentes que levam a doença derivada, então, da ocupação. Eu sou auditor fiscal do trabalho já faz algum tempinho, quase 30 anos, e tenho alguma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Está desligado. Senhores, então, a questão do acidente do trabalho, chamado acidente típico, é de mais conhecida de todos, né? Nós temos números
de uma nação que não dignifica o trabalho, tanto os índices de letalidade, quanto o número absoluto de acidentes, quanto as questões que impactam a vida familiar daquelas pessoas que se acidentam, esses números são horrorosos. Estamos muito longe do conceito de trabalho decente, defendido, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde e Organização Mundial do Trabalho. A questão que também nós vamos colocar um pouquinho aqui é a questão da invisibilidade de um outro conjunto de eventos, né, que são as doenças derivadas da ocupação. Essas são muito menos visíveis. Os instrumentos que a auditoria fiscal usa muitas vezes não se adaptam para tratamento desse tipo de situação, mas, no entanto, tudo nos leva a crer, né, com base em pesquisas internacionais, que os números, as fatalidades e as consequências são tão grandes ou maiores do que aquelas derivadas apenas dos acidentes típicos. A questão de uma das formas, então, de tratamento dessas situações que levam ao acidente e que levam à doença, e o procedimento que nós vamos conversar um pouquinho com vocês aqui, é um procedimento de embargo e interdição. Esse procedimento não nasceu do nada, né? Ele tem uma raiz, e a raiz dele é a Convenção 81, que trata de a Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho, que trata de inspeção do trabalho, que tem diversos artigos. É uma convenção que o nosso país é signatário, portanto, nós, como sociedade, nos obrigamos a cumprir todos os seus termos. Entre os poderes, então, delegados aos inspetores do trabalho, né, está de providenciar medidas para eliminar defeitos em instalações, em plantas, em construção civil, em qualquer atividade industrial e comercial, para quais eles tenham uma razoável conjunto de elementos para supor que haja um perigo iminente à saúde dos trabalhadores. Entre os seus diversos artigos, o artigo 13, né, e lá o seu item 2, que diz que tem que ser dada aos auditores fiscais do trabalho o poder de ordenar, naquilo que for preciso, sempre que forem constatada a situação que a convenção, pelo menos na redação que está no site do OIT, chama de perigo iminente à integridade, à saúde e segurança dos trabalhadores. Né? Tem que ser adotadas medidas de caráter imediato. Porque se o perigo ou se o risco é iminente para essas questões, né, qualquer protelação pode levar a uma consequência danosa para a integridade dessas pessoas. Os países signatários da Convenção 81, e são a maior parte dos países ditos do mundo civilizado, eles adotam essa prerrogativa concedida, então, aos seus inspetores do trabalho, sob diferentes formas. Então, se a gente fizer um estudo comparado da forma de aplicação do conceito de embargo e interdição administrativo, esse varia conforme os costumes e as práticas nacionais. Os Estados Unidos da América têm uma inspeção do trabalho que está locada numa instituição chamada OSHA, né, a Inspeção do Trabalho em Saúde e Segurança Americana. Lá, né, também há essa possibilidade, diante daquilo que os americanos denominam de perigo iminente à integridade, de que sejam adotadas medidas de caráter imediato. Né? Interessante observar ali no slide seguinte, que é uma coisa que, por vezes, não é bem compreendida aqui no nosso país, que há não apenas a questão do tratamento, por exemplo, daquela situação mais comum. Né? Quando a gente pensa em embargo e interdição, o que a gente normalmente associa? Ao cidadão que está pendurado no andaime, que está muito próximo de uma rede elétrica energizada e que é capaz de sofrer uma lesão de forma quase imediata. No conceito norte-americano, que nós também adotamos aqui no Brasil, o risco grave iminente, o que é iminente é o risco, não a sua consequência. Então, por exemplo, aquelas questões relacionadas à exposição a substâncias tóxicas, a uma má organização do trabalho, que são capazes de lesar, incapacitar, inclusive levar à morte as pessoas, essas questões também estão abarcadas no conceito de grave e iminente risco. Né? Não apenas aquele evento de caráter imediato. Isso, na legislação americana, é tratado de forma bem clara, né? Bem transparente. Na nossa legislação e na nossa doutrina, porque nós não temos uma doutrina jurídica muito abundante acerca desse tema, isso não é tão claro. Né? Isso que vocês estão vendo aí é um folder
da Inspeção do Trabalho, da OSHA americana, onde essas questões são claramente tratadas e isso é claramente difundido para toda a sociedade. A Inspeção do Trabalho na Grã-Bretanha está alojada no HSE, que é também um órgão com uma estrutura similar a uma autarquia brasileira, e lá os inspetores de trabalho que são vinculados ao HSE também podem adotar medidas de caráter imediato, lá sob a forma, aquilo que eles denominam de aviso de proibição. Então, determinadas atividades podem ser paralisadas, desde que os inspetores do trabalho britânicos, de uma forma razoavelmente evidenciada, caracterizem risco grave para a integridade dos trabalhadores. Em outros países, no caso aí, Espanha, isso aí também é adotado. No caso aí, foi uma notícia de internet acerca da paralisação de obras de uma faculdade de medicina por uma série de riscos que os inspetores do trabalho espanhóis consideraram como grave. Por exemplo, tinha um muro que deveria ser uma saída de emergência, que não dava para lugar nenhum. Tinha exposição a produtos químicos. Então, esse conjunto de coisas levou à interdição dessas obras pelos inspetores do trabalho espanhóis. Também na Espanha, a construção de um porto, no caso aí aconteceu uma fatalidade. Um trabalhador estava operando um equipamento, e esse equipamento tombou, e o trabalhador veio a falecer em virtude desse acidente. O que nós vamos demonstrar para vocês é que não necessariamente a situação de grave e iminente risco tem que estar vinculada com algum evento pretérito. Certamente os senhores juízes, que já analisaram reclamações das empresas que sofreram uma interdição em embargo, um argumento comum utilizado é que, mas aqui na nossa empresa nós trabalhamos há 10 anos com essa máquina e nunca aconteceu um acidente. Então, nós vamos comentar com vocês, vamos conversar um pouquinho, demonstrar que não necessariamente a questão do risco grave e iminente está associada a um evento pretérito danoso, no caso aí, a morte. É evidente que se esse evento existir, ele é mais uma evidência que caracteriza a condição de risco grave iminente. Aqui, nossos irmãos argentinos, aí é um caso que qualquer inspetor, ou qualquer juiz, ou qualquer procurador trabalho adora, quando a empresa resolve o problema. Então, após uma interdição de uma determinada área, a empresa de ônibus, aquela argentina, adotou as medidas, e essa adoção de medidas foi noticiada e foi transmitida à sociedade. Aplicabilidade. Nós entendemos a situação de embargo e interdição sempre por uma situação como está aí desse andaime precário, com exposição a substâncias inflamáveis, naquela condição que o risco é evidente, sensível. Qualquer pessoa leiga que seja, olha uma pessoa pendurada numa periferia de edificação em construção e sabe que ela está correndo um risco grave de cair de lá, se não houver proteção. Eu posso afiançar para vocês que as nossas interdições, mais de 95% dos casos, ainda encontram esse tipo de situação. Por quê? Porque nós estamos num país extremamente desigual. Então, mesmo lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Minas, talvez, onde nós encontramos centros de excelência, de tecnologia, de aplicação de novas técnicas, nós encontramos juntos situações extremamente precarizantes. Semana passada eu estava em São Paulo, na Superintendência Regional lá de São Paulo, e os colegas tinham acabado de voltar de um resgate de trabalhadores em condição análoga à escravidão. Então, nós convivemos com situações díspares no mesmo espaço e no mesmo tempo, mesmo em centros tecnicamente ou considerados mais evoluídos. E o Brasil é muito grande, temos situações diversas, horrorosas, em todos os rincões do nosso país. Então, a primeira tipologia que a gente aplica o conceito de embargo e interdição é isso aí, o risco é muito evidente. Isso é muito comum na construção civil. Então,
porque os riscos são, em boa parte, visuais, né? É o cidadão que trabalha numa condição onde há risco de soterramento sem nenhuma proteção, trabalha com chinelo, não tem nenhum escoramento dos taludes, não tem nenhuma rota de fuga em caso de colapso desses taludes. Então, essa condição é facilmente, é visual, muitas vezes. Para nós, auditores, meia dúzia de fotografias resolve um problema de provar aquela condição, né? Trabalho em periferia com risco de queda, a mesma situação. Aí um caso que o risco é evidente, mas já não é tanto, porque isso aqui é um tubulão a céu aberto. Então, é um tipo de fundação onde uma primeira parte é escavada mecanicamente, uma máquina, só que depois desce um cidadão, um trabalhador, numa gaiolinha lá embaixo, 8 metros de profundidade, 10 metros, 12 metros dentro da terra ou mais. Por que não é tanto? Porque nós temos um probleminha. A nossa regulação na área de construção civil permite esse tipo de tecnologia, embora haja outras alternativas factíveis, com custo similar e que não envolvem o homem descer na terra feito tatu, né? A gente não é tatu, né? Então, as condições de risco aí têm que ser analisadas, porque, primeiro, ela é permitida legalmente, mas os riscos não, né? Então, se o auditor encontrar uma situação, por exemplo, em que não há encamisamento dos taludes, onde aquele sistema de içamento do trabalhador, né, não é um sistema confiável, e ele vai poder agir. Então, nesse primeiro caso, os riscos geralmente são associados a mero descumprimento da CLT, ou da lei, ou de suas regulações. Então, é uma coisa mais fácil, né? Simplesmente faz um checklist ali daquilo que foi cumprido ou não em relação, por exemplo, à NR18 para a construção civil. Aquelas situações onde há risco grave iminente são colocadas num termo de interdição, ou ato de interdição, e os trâmites são adotados. Mas isso não é regra, tá, pessoal? Há situações que, mesmo cumprindo a legislação ou a sua regulação, o auditor pode caracterizar a situação de grave e iminente risco. Um segundo caso, né, importante de aplicabilidade das questões de embargo e interdição, e isso serve, é um instrumento de avanço da sociedade para as questões relacionadas ao acidente e à doença. É uma coisa que a gente pode trabalhar as questões e até propor alterações legislativas, alterações nas normas regulamentadoras. Os riscos existem, mas eles não são facilmente perceptíveis. O que nós temos aqui nessa foto? Nós temos uma prensa hidráulica, né, que aparentemente contém todos os componentes de um sistema de proteção. Então, as laterais estão fechadas, tem um sistema de acionamento bimanual, há um freio de botoeira de emergência, há uma cortina de luz, né? Só que, analisando a aplicabilidade desses componentes, se vê, por exemplo, que a cortina de luz não obedece à distância mínima de segurança. Ou seja, quando o trabalhador alimenta manualmente a prensa, ela pode acionar, se ela não tiver numa distância segura, com a mão do trabalhador na zona de operação. Então, cumpre nominalmente aquilo que a NR12 determina, mas, de fato, a condição de risco está ali, está subjacente, e basta um cochilo dele, uma distração qualquer, para que ele possa ter um evento sério. Outras situações também de difícil percepção, aqui nós já colocamos a chamada exposição, por exemplo, a uma pleiade, um conjunto de contaminantes numa determinada atividade, no caso aí um processo de soldagem, né? A situação de grave e iminente risco, em alguns casos, não é apontada por 1, 2 ou 3 fatores, mas um conjunto em interação de diversos fatores. Então, nós temos ali desde a exposição a fumos metálicos, a questão da sobrecarga térmica pelo calor, a gases derivados do processo de soldagem, e, por exemplo, junto com isto, temos uma jornada de 12 horas. A jornada de 12 horas não faz com que a pessoa, em tese, ela apresente uma dose interna desses contaminantes maior. Sim, ela vai absorver mais gases, em tese, vai absorver mais fumos metálicos. Então, em conjunto com os demais fatores, a forma como o trabalho está organizado
é um fator que leva à caracterização do risco grave iminente. Para nós, jornada, né, as questões relacionadas à jornada, e especialmente ao excesso de jornada e descanso, são fundamentalmente pontos relacionados à saúde e segurança das pessoas. Mesma coisa que um setor de fundição, pode ser caracterizado uma situação de risco grave iminente, a gente não está dizendo que neste caso aqui né, pessoal, apenas um exemplo, se a análise técnica revelar que há essa possibilidade, um risco grave, né, à integridade das pessoas. Então, o embargo interdição, que nasceu lá no seio da Convenção 81, né, da OIT, da qual o Brasil é signatário, é um ato administrativo vinculado ao poder-dever do Estado em sustar a condição de risco grave iminente. Não é um ato porque o fiscal não gosta da empresa, um ato porque o auditor tem birra de determinada condição de trabalho, né? É uma obrigação dele, né? Passa no rol de obrigações desses servidores. Aqui nós temos números, aqui são RIs, são relatórios de inspeção. Tudo que o auditor faz vai para um sistema informatizado, chamado SFIT, Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, onde os dados são tabulados. Aqui a gente pegou apenas relatórios de inspeção, onde havia indicadores, né, de que houve interdição e embargo, de 96 até 2012. Então, naquela primeira coluna, há o número de RIs com embargos e interdições. Vocês podem observar que, de maneira geral, eles estão em ordem crescente, né? Isso não significa um número de interdições, pessoal, porque o mesmo relatório, e que geralmente acontece comigo, né? O mesmo relatório pode ter várias interdições. Então, se eu vou numa empresa metalúrgica X, encontro 10 máquinas, são 10 máquinas interditadas, mas somente um relatório. Então, na verdade, o número de embargos e interdições em 2012, por exemplo, é bem maior que os 5.108, né? Mas, de qualquer maneira, há um indicativo de que esse número tem crescido. E, na outra coluna, número de auditores AFTs, auditores fiscais do trabalho, tem decrescido ao longo dos últimos anos. Hoje, 2013, antes de vir para cá, né, chequei o número, nós estamos com 2.809 auditores em todo o Brasil, contando os chefes, né? A maior parte dos colegas auditores fiscais executa outras atividades que não relacionadas à inspeção em saúde e segurança, né? Tem as questões do trabalho escravo, trabalho infantil, a questão dos PCDs, a questão do recolhimento do FGTS. Então, a maior parte dos 2.800 não estão relacionados, não estão fazendo saúde e segurança, estão fazendo outras atividades. E a gente hoje está com um número absoluto, um histórico, né, um menor número ao longo dos últimos anos. Isso aqui é um gráfico que foi tabulado por um colega, o Fabrício. Ele mostra, né, o número de embargos e interdições por auditores fiscais do trabalho. Então, nós estamos diminuindo, né, por motivos que talvez não nos caiba comentar aqui. Nós estamos sendo reduzidos aos poucos. Os auditores têm procurado aumentar o número de interdições e embargos, né? Esse dado, que pode ser colocado numa função linear, prova isso. Nós estamos interditando e embargando mais do que lá nos anos 90, né? Mesmo tendo um grande contingente de colegas que não fazem ação fiscal em saúde e segurança. Nós temos, na maior parte do Brasil, evidente, pessoal, a pessoa está pendurada numa periferia de obra sem nenhuma proteção. Qualquer lapso de tempo entre o diagnóstico da situação e a adoção de providências pode significar o quê? Né? A queda, a morte da pessoa, o adoecimento. Né? Então, já faz uns 15, 20 anos que nós temos instrumentos de delegação de competência do ato de embargar e interditar. Isto já foi examinado diversas vezes pelo Judiciário e hoje me parece um ponto mais ou menos pacífico acerca da legalidade desse tipo de delegação.
Infelizmente, né, o Rio de Janeiro é o único estado, até um tempo atrás, que não existia delegação de competência. Então, obrigatoriamente, os cariocas tinham que ser resistentes, né? Tinham que aguentar até o auditor verificar a situação, fazer um laudo, fazer o termo de interdição, passar para o superintendente examinar a matéria, dar a sua decisão, voltar para o auditor, e aí ele vai voltar para a obra. Então, os cariocas tinham que ser mais fortes que o restante dos brasileiros. Infelizmente, este ano, mais 3 superintendências do Paraná, Paraíba e Roraima também cassaram esses procedimentos. Conclusão, vou deixar para vocês. Para não pesar muito em conceitos teóricos, eu resolvi trazer uma interdição para vocês, recente, agora de agosto, que tem tudo a ver, inclusive, com o que nós falamos aqui pela manhã, da questão dos acidentes e doenças no setor de transportes. Foi uma interdição que foi feita da atividade de operação, na operação de carregamento e descarregamento de caminhões-tanque, com derivados de petróleo, foi realizada por uma equipe de 4 auditores, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, agora em agosto. Né? Então, lá é assim, esse cidadão que está fazendo, todo mundo já viu caminhões-tanque descarregando dos postos de combustível. Essa aí é a operação contrária, quando ele carrega o caminhão-tanque. Esse cidadão que está ali pendurado, com aquela canequinha cheia de gasolina, esse cidadão é um motorista, né? E está operando num terminal de uma grande empresa da área de petróleo, que todos vocês conhecem. Então, o motorista faz atividade na indústria de distribuição de derivados de petróleo. Ele sobe, se ata através de um cinto, se expõe, abre as escotilhas. A gasolina é uma mistura de várias substâncias tóxicas, entre as quais o benzeno, se expõe, sequer o respirador ele usa, se vocês observarem, né? Isto foi verificado. Isso aqui é o ponto do braço de carregamento, faz a conexão com o tanque para a operação de carregamento. Vocês estão vendo que aquilo ali é aberto, né? Não tem um sistema de recuperação de vapores, e você sabe que gasolina, na temperatura, em condição normal de temperatura e pressão, ela está evaporando, e esses vapores estão sendo respirados pelas pessoas. O que foi feito? A interdição da atividade. Mas foi feita a interdição da atividade em que termos? Né? Que eu citei antes para vocês. Um conjunto de situações leva à caracterização do grave e iminente risco. Não é um fato isolado. Né? As pessoas são motoristas. Né? Isto é um fato, né? É uma forma como o trabalho está organizado, mas não é porque as pessoas que executam a atividade são motoristas que ela foi interditada, não, né? Porque eles não eram capacitados também para essa atividade. As plataformas de bombeamento tinham deficiências em relação ao NR12. Controle ambiental, vocês viram ali, era zero, né? Zero, nem um mísero respirador, a máscara, nada. Né? Sistema de proteção contra quedas tinha problema, o controle médico era nulo. Então, pessoas, vocês imaginam, eu sou proprietário do meu caminhãozinho, tem alguns motoristas proprietários, né? Eu presto serviço para uma rede de postos de gasolina, eu vou lá, compro 30 mil litros de gasolina, como eu compro uma televisão na loja, carrego, me submeto a essas condições de risco, exposição a agentes químicos, né? Me submeto ao risco de queda, não tenho controle médico, e as pessoas achavam isso normal. Né? Isso é um negócio. Né? É a mesma coisa, um argumento de um dos advogados da empresa, eu estou fazendo a mesma coisa que uma loja faz, eu estou vendendo uma televisão. Né? Obrigado. Está ali o mesmo trabalhador, né? Está se expondo todo aos produtos tóxicos. Então, o embargo e interdição não é uma sanção, pessoal. Eu posso fazer uma autuação administrativa, né? Lavrar um auto de infração, mesmo com embargo e interdição. Ele tem um caráter preventivo, visa cessar a exposição ao risco. A tríade para o embargo e interdição, o que tem que ter? Né? Uma situação que possa levar lesão grave à integridade física das pessoas, tem que estar baseado num critério técnico e tem que estar evidenciado num laudo técnico, no caso, né, na forma preconizada pelo artigo 61 da CLT. Essa condição mínima para que qualquer coisa possa ser interditada, embargada ou paralisada, de alguma forma. O critério técnico necessariamente não guarda relação direta com o descumprimento da legislação trabalhista. Né? Até porque é impossível o legislador prever todas as situações passíveis de gerar uma condição de risco grave iminente. É impossível, né? É multifacetado, é muito variável. Né?
Nós temos apenas 2 regulações, a NR13, que trata de caldeiras e vasos sob pressão, e a NR15, que demarcam previamente situações de risco grave iminente. Todas as demais situações, isso é aberto, né? Está análise mediante critério técnico. Não há qualquer relação com eventos pretéritos, não há necessidade que uma pessoa já tenha se acidentado, que uma pessoa tenha benzenismo, até pelo próprio conceito de risco, né? Risco não guarda relação com fato pretérito, né? Risco é num conceito mais severo, né, mais conservador para risco, não das ciências sociais, é severidade versus probabilidade de ocorrência do evento. A própria regulação do Ministério do Trabalho, no caso NR3, fala que considera-se grave e iminente risco toda a condição, situação de trabalho que possa causar, né? Então, são eventos, nós estamos trabalhando com eventos potenciais, não com eventos pretéritos. No caso, aí seria impossível identificar qualquer evento pretérito, mas o motorista proprietário nem empregado é, né? Os demais, quando muito, eram funcionários de empresas terceirizadas, que não tinham maiores informações sobre o que estava passando, né? Como é que era a instalação dessa empresa que fazia a distribuição dos combustíveis. Então, não havia, a própria estrutura do trabalho contribuía para que não haja a notificação de eventuais agravos à saúde. Isso é tão verdadeiro, pessoal, peguei dados apenas da questão câncer, né? Alguns de vocês não sabem, mas assim, pesquisas mundiais indicam que entre 4% e 20% de todos os cânceres, né, que afligem a humanidade, eles têm origem no trabalho, de forma direta ou associada, né? Pode ser com causa, pode ter outras causas associadas. 4% é para país, né, estilo norte-europeu, onde as coisas estão todas maravilhosas, né? Tudo funciona, tudo é de primeiro mundo. No entanto, nós, no Brasil, em 2009, tivemos concedidos pela Previdência Social 113.801 casos de auxílio-doença relacionados como ocupacional, ou seja, 0,66% do total. Então, nós temos, ou o trabalhador brasileiro é muito forte, né, muito resistente, ou simplesmente há uma subnotificação de casos. Nós somos 1/10, um pouquinho mais que 1/10, do melhor estimativa para país de primeiro mundo. A regra, no nosso entendimento, é sempre negar a existência desses riscos. Aí a questão do benzeno, que ele é um mielotóxico, leucemogênico, capaz de induzir a leucemia, né, cancerígeno, mesmo em baixas concentrações. No caso, ali havia ainda outros riscos. A severidade, o que é um efeito, né, o que é um efeito grave? Isso a gente não precisa inventar, né? O próprio Ministério da Saúde já definiu, né, naquele protocolo de acidentes de trabalho, de 2006, o que é, tem 13 condicionantes, qualquer uma delas é um efeito severo, um efeito grave à saúde. A questão da iminência, muitos colegas não entendem, né? Mas está falando de doença, um câncer pode demorar 30 anos para se manifestar. Como aplicar a questão do embargo e interdição? O que é iminente não é o efeito, o que é iminente é a exposição, né? É risco que é iminente. Então, não podia ser diferente, né? Porque não ficariam de fora do conceito de risco grave iminente, por exemplo, todas as doenças relacionadas ao trabalho, que muitas vezes demandam, né, um longo prazo de latência para o acometimento, né? Um exemplo clássico é a carcinogênese. No caso analisado, nós consideramos, então, a organização do trabalho como preponderante para aquele quadro. Não adianta nada eu dizer para ele usar um respirador, uma máscara, né? Aquele cidadão que é proprietário de um caminhãozinho, ele não vai saber nem comprar o equipamento. Quanto mais usar, quanto mais fazer os testes de vedação, quanto mais ter a mínima garantia da eficácia do equipamento. Então, o problema aí é muito mais do que fornecer um equipamento de proteção coletiva individual. O que leva ao caráter deletério daquela atividade é a forma como o trabalho está organizado. Isso, para nós, foi considerado, e uma das medidas que nós elencamos para levantar este processo de interdição e embargo era, né, esse processo da subjúdice, né, uma das medidas
seria, então, a contratação direta de operadores pelas empresas. De outra forma, não há como garantir a segurança e integridade das pessoas. Isso aqui também é muito aplicável, pessoal, na construção civil. O que a gente tem em quadro hoje? Nós temos empresas de construção civil atuando em Porto Alegre, acredito que no Brasil inteiro, com 0 empregados. Zero. Né? Vai no canteiro de obra, tudo é terceirizado, do engenheiro ao servente. Não tem como fazer uma gestão eficaz dos riscos nesse tipo de organização. Então, uma das formas que nós temos agora trabalhado para combater a questão da terceirização como precarização, né, pessoal, são os instrumentos de embargo e interdição. Deixamos com vocês uma publicação nossa, lá da SRT-RS, a respeito de embargo e interdição, onde tem exemplos, tem umas 10 unidades aí para serem sorteadas com vocês. Tá? Esse livro tá disponível na internet, vocês podem baixar, só colocar aquele título ali no velho Google, que acaba baixando em PDF. Né? Então, o procedimento de embargo e interdição é uma obrigação do Estado em face dos compromissos assumidos com a sociedade, né? Funciona em todo o planeta e o mundo civilizado. Quando uma carrocinha de cachorro-quente começa a vender algum produto com molho estragado, é lícito que a vigilância sanitária diga, o senhor não pode mais vender, né? Por que seria diferente no mundo do trabalho? É a mesma coisa. Né? E há, inclusive, compromissos internacionais de cumprimento da Convenção 81, instrumento de garantia de trabalho justo e não gerador da doença e da morte. Infelizmente, pessoal, para acabar aqui a nossa intervenção, o próprio Ministério do Trabalho, por problemas internos, porque tem perdido o protagonismo político necessário, que deveria ter como forma de valorizar o trabalho, o trabalhador, né? Ao longo do tempo, ele tem minimizado a participação e a importância da área de saúde e segurança. Para quem é mais antiguinho, cabelinho branco como eu, a parte de saúde e segurança já foi uma secretaria diretamente ligada ao ministro. Hoje não passa de um departamento. Hoje os auditores de cabelo branquinho, que têm atuação com foco em saúde e segurança, estão se aposentando e não há substituto. Tem um pessoal jovem, excelente, mas que tem que se desdobrar em outras atividades, como o recolhimento do FGTS. Nós temos também uma portaria, a Portaria 40, de 2011, que, infelizmente, a pretexto de regular a questão do embargo e interdição, na verdade, atua como forma de inibir esse procedimento. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui hoje em Brasília, minha atuação é em Porto Alegre. Pela Portaria 40, se um empregador, por exemplo, de um canteiro de obra, que eu fiz um embargo, antes de vir para cá, se ele ingressar às 17 horas com pedido de suspensão de interdição, a rigor eu teria que ir lá amanhã, pegar um jato, né, um avião ultrassônico aí para poder comparecer no canteiro de obra pela manhã. Isso não é factível. Na verdade, o que se busca é inibir esse tipo de ação. Bom, as pessoas que já faleceram, né, os números trágicos, a gente não pode mudar. Né? A mensagem que a gente pode deixar para todos aqui, colegas de mesa, é que, louvando a iniciativa da Justiça Trabalhista, do TST, é que a gente pode lutar junto para mudar isso, né? E lutar com as armas que nós temos. Estou à disposição de vocês, obrigado, até logo. Agradeço a exposição do Dr. Luiz Alfredo Cienza. Nosso próximo expositor é o desembargador Sérgio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região. Sua Excelência também doutor e professor na Universidade Federal de Pernambuco e nos falará sobre os pressupostos de concessão das tutelas preventivas do meio ambiente de trabalho. A palavra ao desembargador Sérgio. Ministro Alberto Luiz, boa tarde a todos. É esse. Não.
Perfeito. Vamos lá. Vamos discutir uma temática que vai abordar 3 pontos principais, né? Segurança e saúde no ambiente de trabalho, as medidas preventivas de acidentes e como a tutela jurisdicional poderá servir para evitar esses acidentes. É interessante, esse quadro aí que consta, né, no respectivo slide, é um quadro que nós vamos encontrar na ANAMATRA, na Associação Nacional dos Magistrados de Trabalho. Foi a primeira vez que eu vi. E quando eu vi, fiquei impressionado, né? Trata-se de um grupo de trabalhadores lanchando, né, em cima de uma viga na construção de um edifício nos Estados Unidos, e pensei que não, isso não é possível hoje em dia, né? Mas basta olhar ao seu redor, e você vai ver situações muito semelhantes, extremamente semelhantes, sejam lá fora, né, em outros países, seja aqui dentro, na nossa vizinhança, né? É absolutamente imprescindível adotar condutas preventivas no nosso domicílio, no nosso habitat, no nosso ambiente, né? Mas não apenas em casa e também no ambiente de trabalho. Porque se não for adotado, se nós formos permitir uma série de condutas que hoje já foi demonstradas pelos painelistas que apresentaram antes de mim, então, realmente, nós vamos estar numa situação difícil. Hoje, eu vou querer abordar especificamente, né, a questão envolvendo prevenção de acidentes. Agora, prevenção por meio da intervenção do Poder Judiciário. Nós temos várias medidas de prevenção, aquelas adotadas espontaneamente pelo empregador, sem nenhuma provocação, aquelas adotadas em virtude de provocação de terceiros, auditores fiscais de trabalho, membros do Ministério Público, sindicatos, ou eventos como este, que geram a conscientização e, com isso, provocam uma conduta preventiva. Mas, aqui nós vamos nos concentrar em abordar, são aquelas condutas preventivas oriundas de decisões judiciais, de medidas judiciais, de provimentos oriundos do nosso juízo do trabalho, que buscam evitar esses acidentes. O título da minha exposição envolve os pressupostos de concessão de tutelas preventivas do meio ambiente de trabalho. A resposta que eu vou ter que abordar, a pergunta que eu terei que responder é essa aí, em cima, envolvendo quais as condições que devem necessariamente estar satisfeitas para que o juiz possa conceder um provimento apto a prevenir, apto a evitar qualquer espécie de dano à saúde do trabalhador no seu meio ambiente. A minha exposição vai buscar responder a esta pergunta, mas antes de abordá-la, eu tenho que tratar desses 3 itens. Eu tenho que discutir com vocês qual é o dever que estaria sendo descumprido, que se o judiciário foi provocado para intervir, alguém não está cumprindo o seu dever. Qual é a espécie de tutela jurisdicional que nós vamos conceder? Qual é o enquadramento técnico da tutela preventiva no meu ambiente de trabalho? E depois, né, discutir quais são os fundamentos que necessariamente devem estar presentes numa decisão judicial que venha conceder essa tutela preventiva. Vamos começar, primeiro, tratando a questão do dever. Ora, se o judiciário foi provocado, então alguém não está cumprindo o seu dever. Eu não estou me referindo aqui à questão de dano nem de responsabilidade, como falou meu amigo Fred. Eu estou falando de um dever que aparentemente não está sendo adimplido de forma correta e, como consequência, foi necessária a provocação do judiciário para que viesse a intervir naquela respectiva situação. No nosso caso aqui, envolvendo especificamente condutas preventivas de acidentes de trabalho, nós estamos falando de um dever básico, que eu reputo primordial, daqueles que se extraem da relação de emprego, que é o dever do empregador de proporcionar ao seu empregado um ambiente de trabalho seguro e saudável. Muito além daqueles deveres básicos que pensamos toda vez que estamos diante de um estudo, de uma relação de emprego, e pensamos, não, o dever principal, a obrigação principal do empregador é remunerar os serviços e dirigir aqueles serviços. Principal, na minha ótica, sempre foi o de proporcionar esse ambiente ao seu empregado, um ambiente seguro e saudável. E isso implica necessariamente na adoção de todas as medidas necessárias a prevenir, a evitar ocorrências de acidentes ou doenças equiparadas a acidentes no ambiente de trabalho. Então, estamos discutindo aqui o cumprimento desse dever patronal, que, né, nós vamos encontrar não apenas na CLT,
no artigo 157, de forma muito expressa, em outras normas, como as normas regulamentares, mas vamos encontrar no texto constitucional em diversos dispositivos, começando pelo artigo 1º, ao falar em os deveres, os princípios fundamentais da República, ao tratar especificamente da dignidade da pessoa humana, ao tratar também especificamente do valor social do trabalho, depois passando pelo artigo 6º, ao falar sobre a saúde e a segurança como direitos sociais, o artigo 7º, tanto no inciso 22, como estabelece o direito do trabalhador à redução dos riscos inerentes ao trabalho, como também no inciso 28, né, que trata especificamente da obrigação patronal de indenizar eventual dano quando veio a incorrer em culpa ou dano. Né? Sem falar no artigo 196 da Constituição, que estabelece que a saúde, né, é um direito de todos e dever do Estado, primordialmente do Estado, mas, na realidade, dever de todos nós. Então, esse dever patronal encontra sede no nosso direito positivo e é o que vai nortear nossa forma de interpretação dos itens a seguir. Né? A resposta, então, a essa primeira pergunta preliminar, envolvendo qual é o dever que supostamente estaria sendo descumprido, é essa: o dever patronal, o dever do empregador, né, de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável e, com isso, adotar todas as medidas necessárias para evitar a ocorrência, a materialização de acidentes e danos à saúde do trabalhador. É esse o dever. Né? Vamos lá. Qual a espécie de tutela jurisdicional? Aqui eu vou pedir autorização, presidente, se eu posso para ir para frente. Está funcionando? Ok. Eu vou pedir para frente, porque quando nós estamos falando especificamente do tema, agora começa a me empolgar e começa a precisar andar para acalmar um pouco. O Freire fez uma classificação em relação à tutela jurisdicional. Eu vou tentar ao máximo para não confundir vocês. Porque, apesar de seguir o pensamento de Freire em muitos pontos, não há, vamos dizer, uma congruência de 100%, especialmente em relação a algumas denominações. Então, quando eu utilizar uma denominação diferente da que ele utilizou, eu vou fazer a explicação. E vou também justificar por que é importante fazer um enquadramento da espécie de tutela jurisdicional que nós estamos tratando. Né? Porque, com esse enquadramento, se souber qual é a espécie de tutela que está sendo pleiteada, que o juiz vai ter que conceder, você vai conseguir utilizar aquilo que o legislador colocou à nossa disposição para facilitar não apenas a concessão daquela tutela, mas a sua efetivação e também a manutenção dela após a efetivação. De acordo com o tipo de tutela que nós estamos perseguindo, nós vamos ter uma disciplina própria. Isso vai facilitar muito nesse momento de concessão, de efetivação e de manutenção. E quando eu falo em classificação da tutela jurisdicional, não estou falando daquela classificação básica que a gente aprende na faculdade, envolvendo se é uma tutela cognitiva, tutela executiva, tutela cautelar. Porque, na realidade, essa classificação aqui hoje diminuiu muito em pertinência e importância, em virtude da evolução do nosso sistema processual, da adoção de um sistema sincrético, né, pelo atual CPC e, mais ainda, por este, né, que está em tramitação, esse projeto está em tramitação e que vai ser votado agora no dia 8 desse mês. Eu não quero tratar dessa classificação, eu quero tratar de uma outra classificação importante, envolvendo os efeitos imediatos, né, envolvendo os efeitos materiais que serão produzidos. Nós podemos apresentar uma classificação bem simples: tutela sancionatória, tutela reparatória, que é o que Freire chama de tutela ressarcitória. Eu prefiro a denominação reparatória, eu acho mais fácil para não confundir, mas é o que ele chamou de tutela ressarcitória, e a tutela preventiva. Né? A tutela sancionatória não vem ao caso aqui, é aquela que simplesmente se destina à aplicação de alguma penalidade, de alguma sanção prevista na nossa legislação, como, por exemplo, na área trabalhista, seria uma tutela que proporciona a conversão de uma suspensão preventiva de um empregado, né, que é réu no inquérito judicial, e converte essa suspensão preventiva numa despedida por falta grave, após o reconhecimento judicial dessa falta grave. Aí é um típico exemplo de tutela sancionatória. Não nos interessa agora. A tutela reparatória, o que Freire chama de tutela ressarcitória, também não nos interessa agora, porque ela pressupõe o dano. Né? Você vai reparar, ou no entender dele, ressarcir, em virtude da materialização de um dano. Mas nós estamos falando aqui em medidas de prevenção.
ou seja, que independem da materialização de um dano, que busca um provimento antes da efetivação desse dano. Então, a tutela reparatória, o que eles chamam de ressarcitória, não nos interessa. Nos interessa a tutela preventiva, aquela que busca evitar, inibir a ocorrência de um dano, seja um dano ao processo, ou seja um dano a algum elemento material, porque a tutela preventiva ela pode ser dividida em tutela cautelar e tutela inibitória. A tutela cautelar aqui não vai nos interessar, porque ela se dirige especificamente à proteção do processo, de algo que está ameaçando a viabilidade processual, seja a sua futura execução, como no caso de um arresto, de um sequestro, ou seja, por exemplo, a produção de alguma prova, como no caso de uma tutela cautelar de produção antecipada de provas. Nosso foco aqui não é o processo, nosso foco é o ambiente de trabalho e a prevenção da ocorrência de seus acidentes. Então, vai nos interessar especificamente a tutela inibitória. Mas aqui eu vou fazer o máximo para não invadir a esfera do meu colega Guilherme, que vai apresentar uma exposição especificamente sobre a tutela inibitória. Então, eu vou tentar pincelar só por alto, para tratar de outros temas correlatos, mas que também são importantes, envolvendo o enquadramento da tutela que nós estamos perseguindo. Veja que a tutela inibitória tem fundamento no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 35, que nos assegura o direito de acesso ao judiciário, não apenas para reparar uma lesão, como seria o caso da tutela reparatória, mas também para prevenir em face a uma ameaça. A tutela inibitória, então, encontra seu primeiro fundamento dogmático aqui no artigo 5º. Né? E veja que nós temos inúmeros exemplos na legislação infraconstitucional também estipulando hipótese de tutela preventiva. Como, por exemplo, a Lei do Mandado de Segurança, logo no artigo 1º, ao tratar da hipótese do mandado de segurança preventivo, quando, antes da ocorrência de violação ao direito lícito e certo, podemos recorrer ao Estado para obter uma tutela que venha a evitar, quando existir né, justificado receio da ocorrência de um ato que venha a violar direito lícito e certo nosso. Então, é um exemplo típico de uma tutela inibitória. Mesmo considerando que, às vezes, nosso legislador comete equívocos terminológicos ou enquadramento técnico, como nós podemos ver nesse dispositivo aí, que é uma redação dada por uma lei de 2001, que alterou o texto da Lei da Ação Civil Pública, ao prever que, por meio de uma ação cautelar, é que seria possível proporcionar uma tutela inibitória de dano ao meio ambiente e a outros valores. Na realidade, é um erro técnico aí, eu tenho certeza que esse dispositivo não passou por Fred e sua equipe. Se tivesse passado, ele teria cortado e alterado o texto, porque não é por meio de uma ação cautelar que você vai obter essa forma de tutela inibitória. Numa ação principal, né, você pode cumular com o pedido de reparação, né, essa postulação envolvendo a inibição também. Então, foi um uso inadequado, mas mesmo assim justifica a existência, o reconhecimento pelo nosso ordenamento da tutela inibitória. Então, nós estamos diante de uma tutela inibitória, e eu vou me silenciar aqui, senão o Guilherme vai ficar chateado comigo. A partir daí, ele vai discutir com mais profundidade esse tema. Mas, além de ser uma tutela inibitória, uma tutela preventiva inibitória, eu quero discutir algumas outras questões envolvendo o enquadramento dessa tutela. Começando por uma pergunta. Diante dessa situação de prevenção, essa tutela deverá ser proporcionada ao final do processo, uma tutela executiva típica, ou deverá ser concedida incidentalmente, tanto de forma liminar, logo no início do processo, ou então durante o meio, após a resposta, durante a fase instrutória. Qual seria o momento adequado? Luiz Guilherme Marinoni, quando ele trata da tutela inibitória na obra dele com esse título, ele menciona que a tutela inibitória está enraizada com a ideia da tutela antecipada. Porque se você está trabalhando com uma situação envolvendo ameaça, ou seja, um iminente risco de algo acontecer, quanto mais rápido essa tutela for proporcionada, maiores as chances de sucesso que você terá. Então, apesar da tutela inibitória poder ser proporcionada ao final do processo, após essa ação, é lógico que a preferência é para sua concessão incidental. Se não de forma liminar, pelo menos mais adiante, mas durante o curso do processo, tem que ter que aguardar o exaurimento da fase recursal. Porque quanto mais rápido a eliminação dessa ameaça, maiores as chances de conseguirmos, então, entregar uma tutela satisfativa ao nosso consumidor, aquele que buscou a tutela jurisdicional. Além dessa preferência pela tutela antecipada, né,
é importante destacar que nessa tutela nós estaremos diante, quase sempre, de uma prestação envolvendo de uma tutela envolvendo a prestação de fazer ou de não fazer. Enquanto a tutela sancionatória, a tutela reparatória e mesmo a tutela preventiva cautelar podem ocorrer, né, por outros meios, no caso aqui de prevenção de acidentes, sempre estaremos diante de uma conduta a ser realizada ou de uma conduta de abstenção que o empregador deverá adotar para evitar o respectivo acidente. Então, nosso objeto aqui, dentro dessa tutela inibitória, essa tutela preventiva, essa tutela preferencialmente concedida por meio de antecipação de tutela, será uma prestação de fazer ou de não fazer. Isso é interessante, porque vai ter implicações posteriores, tanto nos requisitos de concessão, como dos requisitos de efetivação, como nos requisitos de manutenção. Então, para responder essa segunda pergunta preliminar que eu mencionei, qual seria o enquadramento dessa tutela, nós vamos visualizar mais ou menos a seguinte ideia. É uma tutela preventiva, né, do tipo inibitória, preferencialmente concedida por meio de uma antecipação de tutela, envolvendo uma prestação de fazer ou não fazer pelo nosso, né, empregador, pelo destinatário da nossa ordem, né, e que será, né, preferencialmente uma tutela específica e, naturalmente, uma tutela mandamental. Aí você pergunta, como assim tutela específica e mandamental? Eu responderei isso quando nós formos abordar a minha pergunta principal. Mas eu vou mostrar que ela vai ter esse enquadramento técnico para facilitar, né, o reconhecimento dos seus requisitos de concessão. Né? Então, tutela preventiva, né, do tipo inibitória, preferencialmente por antecipação de tutela, envolvendo prestação de fazer ou de não fazer, o que significa que é uma preferência por ser uma tutela específica, especificamente aquilo concedido, ou previsto em lei, para o implemento daquela obrigação, como também uma tutela mandamental, com efeitos mandamentais. Essa é a resposta à segunda pergunta quanto ao enquadramento da respectiva tutela. Vamos à terceira pergunta preliminar ainda. Quais são os fundamentos que levam um juiz a conceder uma tutela preventiva nesses moldes? Ele vai se basear em quê? Em primeiro lugar, a importância, né, do valor, saúde e segurança no meio ambiente de trabalho. Né? A simples ideia de que nós temos, né, em mãos aí, um bem de maior valor do respectivo trabalhador, que é a sua saúde mental, sua integridade física, sua integridade mental. Então, primeiro, este elemento é que vai servir de fundamentação. Nós estamos diante de uma ameaça a esse direito fundamental do cidadão. Outra questão também, igualmente relevante, né? A própria questão de que nós estamos buscando uma prevenção, não a reparação. O dano não ocorreu ainda. Estamos diante de uma ameaça de dano, de uma situação onde há um dano iminente, em relação a este valor, a esse elemento que é a saúde e bem-estar do trabalhador. Esses elementos, o reconhecimento da ameaça a este bem e da necessidade de prevenir, de evitar a ocorrência do respectivo dano, é o que vai servir de fundamentação. E aí eu adoto, isso aí eu escrevi até antes do texto da exposição que nós vimos hoje de manhã, né, a ideia de tolerância zero em relação a acidentes. Um dos palestrantes hoje de manhã falou da previsão até 2020, de nós nos livrarmos de acidentes de trânsito em determinados locais. Eu entendo, com toda sinceridade, que um acidente já é demais. Eu não consigo entender a frieza de profissionais com quais eu já interagi, que dizem, não, a previsão na construção dessa estrada, ou na construção de tal ou qual edifício, é que nós vamos ter 3 ou 4 acidentes, né? Mas então isso está sob controle. 3 ou 4 acidentes. Né? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? 3 ou 4 acidentes além da conta. Né? Um acidente pode ser mais um número, como falou o colega hoje de manhã. Mas imagine para aquelas pessoas ligadas à vítima respectiva. Então, é tolerância zero, e isso deve servir também de inspiração na fundamentação da respectiva decisão. Então, quando nós vamos responder a terceira pergunta preliminar, sobre quais os fundamentos que o juiz deve adotar ao conceder uma tutela preventiva nesses moldes, aí eu falo especificamente sobre a importância
da segurança e da saúde no meio ambiente de trabalho, né? E a necessidade do empregador adotar todas as medidas necessárias a evitar esses acidentes, a prevenir contra esses acidentes. Esses serão os fundamentos sobre os quais vão orbitar os argumentos que o magistrado deve utilizar na fundamentação de sua decisão. Mas agora, retornamos à pergunta principal, o tema de minha exposição. Quais são os pressupostos de concessão de tutelas preventivas no meu ambiente de trabalho? Vamos abordar especificamente, então, essa questão. Eu fiz uma lista de elementos que eu considero como pressupostos ou condições. Todos eles ali, as letras estão pequenas, então eu vou abordar um por um com vocês e vou discutir minhas considerações quanto a cada um deles. Primeiro, veja aqui, nós não estamos exigindo a materialização de um dano, mas a materialização da ameaça a esse dano. Nós não vamos ter certeza se o dano ocorreu. Nós estamos tentando prevenir, inibir. Mas nós vamos buscar essa prevenção para evitar a ocorrência da materialização, que aí sim exigiria uma reparação. Nós não estamos buscando reparar o ilícito, nós estamos buscando prevenir o ilícito. E é nessa ótica, ou seja, algo que ainda não ocorreu, que nós vamos ter que pautar a nossa avaliação. Porque o magistrado será obrigado a atender uma exigência envolvendo um juízo de probabilidade. Eu costumo dizer, né, aos alunos na faculdade que o magistrado, no desempenho de suas atividades judicantes, na condução de um processo, ele sempre enfrenta um adversário invencível. Invencível, que vai impedir que ele consiga efetivamente proporcionar uma tutela totalmente satisfatória. Isso, quando o que nós estamos buscando é a reparação de um dano. Aí você pergunta, por quê? Se ao final o dano for reparado, não teria havido uma satisfação plena? Não. Porque o nosso adversário, no caso aí, não são as dificuldades naturais na entrega dessa tutela. Nosso adversário aí é o tempo. Porque se você ingressou em juízo buscando a reparação por dano, sempre haverá um intervalo de tempo entre a propositura da ação e a decisão, e entre a decisão e sua efetivação. Então, quando a pessoa receber o bem, objeto da tutela reparatória, ele vai receber esse bem, né, num período posterior ao seu pleito. E isso, em si, é prejuízo. Isso, em si, é um prejuízo. Por quê? Porque ele vai ter um período menor de vida para desfrutar daquele bem. Isso pode não ser importante para os jovens aqui com menos de 30 anos, mas quando você começa a passar dos 40, para se aproximar dos 50 ou mais, como é o meu caso, você começa a valorizar cada dia, cada semana e cada mês. E, se ao final do processo entregarmos essa tutela reparatória ao cidadão, nós não vamos conseguir fazer com que ele retorne aquele período no início para então gozar plenamente daquele bem. Vai discutir justiça com a mãe que passou 3 anos disputando a guarda de um filho e só ao final do processo obteve aquela guarda. Nós nunca vamos conseguir devolver a ela os 3 anos que ela passou longe do filho. Vai discutir justiça com o empregado que foi reintegrado depois de 4 anos de tramitação judicial. Ele retornou ao emprego, vai receber os salários do período de afastamento. Mas e aqueles 4 anos que ele passou longe do seu labor, longe do seu convívio laboral? Nós nunca vamos conseguir entregar, devolver para ele. Isso em relação às ações que buscam tutela reparatória. Aqui não. Aqui nós estamos discutindo ameaça de dano. Então, nós temos como vencer esse adversário, que é o tempo. Nós temos como proporcionar uma tutela antes da ocorrência do ilícito, antes da materialização daquele dano. Aqui nós temos chance de proporcionar uma tutela plenamente satisfatória. E isso é um marco que terá que ser levado em consideração na concessão pelo magistrado, na apreciação dos respectivos elementos. Preferência por uma tutela específica. Fred falou bem que a tutela específica é aquela tutela que proporciona exatamente aquilo que o direito material prevê para o beneficiado pela decisão judicial. Perfeito. E no caso de uma tutela preventiva de acidentes, é natural que nós queremos isso, que seja adotada exatamente aquela medida prevista em lei. As outras tutelas secundárias, né, que ele chamou genericamente de tutela de equivalência, eu prefiro chamar genericamente de tutela inespecífica ou tutela substitutiva, que aí, então, pode ser subdivididas em 2 categorias menores, que sim, a tutela de equivalência, aquela que produz o resultado prático equivalente,
Ou então, quando nem isso é possível, então a tutela ressarcitória, o que eu chamo de tutela ressarcitória, que é simplesmente aquela que implica no pagamento de uma indenização por perdas e danos. No caso aqui, nós não estamos querendo reparar perdas e danos. Nós não estamos querendo que seja proporcionada, né, uma medida equivalente à do adimplemento. Nós queremos que o empregador cumpra o seu dever de adotar uma postura preventiva que venha evitar a ocorrência de acidentes ou de doenças equiparadas a acidentes. Então, nós temos, sim, aqui uma preferência pela tutela específica, né? Pela tutela específica. E, né, essa tutela específica, né, é bem disciplinada, como o Fred mencionou, no artigo 461 do CPC. 461, né, com seus 6 parágrafos, disciplina perfeitamente a espécie de tutela que devemos buscar quando se trata de uma prestação de fazer e não fazer. O artigo 461 do CPC é destinado a ações que tenham por objeto prestação de fazer e não fazer. E se nós estamos falando de medidas preventivas adotadas pelo empregador no meio ambiente de trabalho, nós estamos falando de prestações de fazer ou de não fazer. O 461, logo no caput, junto com o parágrafo 1º, estabelece legalmente essa preferência pela tutela específica, por exatamente aquilo que a lei assegura. Somente quando não possível, quando for opção do beneficiário, é que podemos recorrer à tutela de equivalência para produzir um resultado prático equivalente. Em último caso, quando é absolutamente impossível qualquer uma dessas duas opções, é que nós podemos converter aquela obrigação de fazer ou não fazer numa obrigação de reparar, de ressarcir. Seria uma tutela ressarcitória, né? Eu dou um exemplo muito simples, né? A tutela específica na área trabalhista seria a assinatura da carteira pelo empregador. É o que a lei prevê. Ele se recusando a assinar, podemos, em tese, recorrer a uma tutela de equivalência, que seria a assinatura a ser feita pelo diretor da secretaria da respectiva unidade jurisdicional. E que, em pese, não é a mesma coisa, que não vai ter aquele carimbo da empresa, não vai ter aquele registro formal que a empresa adotaria, mas produz resultado prático equivalente, né? E não sendo possível nenhum desses dois casos, nenhuma dessas duas hipóteses de tutela, que nós recorreríamos, então, ao ressarcimento, a perdas e danos. Mas a lei impõe a tutela específica como primeira opção, e é essa que o juiz deve perseguir. Ele deve buscar proporcionar exatamente aquilo que o direito material prevê como direito daquela parte beneficiada. Eu falo em caráter mandamental do provimento. Por envolver uma prestação de fazer e não fazer, a tutela preventiva vai envolver uma tutela mandamental. Porque quando se trata de uma obrigação de reparar pecuniariamente, pagar uma indenização, aí nós estamos falando de uma tutela executiva simples ao final do processo. Não é o caso aqui. Nós não vamos criar, com a sentença judicial, um título executivo judicial, uma relação jurídica, processual, creditícia entre credor e devedor. O juiz, ao determinar na concessão de uma tutela preventiva, vai ordenar que uma conduta seja adotada. Vai se dirigir ao empregador e determinar, adote essa medida, utilize EPIs, não submeta seus empregados a jornadas alongadas. Vai ser uma ordem direta entre o Estado, juiz e o destinatário daquela ordem. Por isso, o caráter mandamental do respectivo provimento. Aí você, qual a diferença se for um provimento mandamental para um provimento normal, executivo? Há grandes diferenças. Começando pelo fato de que, em sendo de caráter mandamental, nós temos previsto no artigo 14, inciso 5º do CPC, a previsão de ser um dever processual daquela parte, de qualquer sujeito que venha atuar no processo, cumprir com exatidão aquele provimento mandamental. Não criar embaraços à sua efetivação, seja por meio de antecipação tutela, seja por meio de tutela final. Porque se isso vier a ocorrer, o próprio parágrafo único do artigo 14 do CPC tipifica essa conduta de descumprimento de um provimento mandamental como um ato atentatório ao exercício da jurisdição. E como tal, sujeito, né, dentre outras penalidades, a penalidade prevista aí no parágrafo único, estipulando, então, uma indenização que poderá chegar ao patamar de 20% do valor da causa e que será devida não à parte prejudicada, não à outra parte do processo, mas ao próprio Estado. Mas vai além. Além dessa tipificação
né, decorrente do seu enquadramento como tutela mandamental, nós vamos ver que nós vamos ter uma maior liberdade na previsão de medidas aptas a gerar a efetivação da respectiva tutela. Por ser uma tutela preventiva e inibitória, de preferência, né, antecipada, e por natureza mandamental, nós vamos poder recorrer ao artigo 461 e aquele parágrafo 5º que o Fred mencionou, envolvendo a cláusula geral que dá amplos poderes ao magistrado. E é verdade. Veja esse parágrafo 5º aí. Veja o elenco exemplificativo de medidas que podem ser adotadas, com ou sem reforço policial, para impor, para obrigar ao cumprimento da respectiva prestação, para, então, permitir a concretização da tutela jurisdicional. E esse elenco, eu volto a repetir, é meramente exemplificativo. O Fred falou, no caso aí, da energia elétrica, né, poder desligar. É um caso verdadeiro. Foi um caso concreto, envolvendo um cidadão que teve sua luz cortada, ingressou em juízo porque a empresa não quis ligar novamente, após ele ter pago a conta. A empresa se recusou, e o juiz do respectivo município, naquela comarca, né, determinou que fosse ligada, estipulou uma multa astraente, que não foi suficiente, a empresa continuou a se recusar. Aí, então, sabendo disso, sendo informado disso pela parte prejudicada, o juiz determinou que o seu oficial de justiça fosse lá com um eletricista e desligasse a luz da sede daquela empresa no município. E com a ordem estipulando que só seria religada a energia quando a luz da casa daquele cidadão fosse ligada. E o que foi que aconteceu? Em 40 minutos no relógio, a luz, a eletricidade daquele cidadão foi restaurada, e aí depois foi restaurada a energia elétrica dentro da sede daquela empresa. Isso foi uma medida interpretada pelo magistrado como necessária para conseguir, né, a entrega da respectiva tutela jurisdicional. Exatamente por ser uma tutela mandamental, disciplinada pelo artigo 461, nós temos esses instrumentos em mãos para poder assegurar a concretização da tutela. Não estou estimulando vocês a pensarem em vias assim, alternativas dessa maneira, né? Mas, se não for possível da forma usual, se não for possível convencer mediante a estipulação de multas astraentes, aquelas multas, né, diárias ou periódicas, então, qualquer medida interpretada pelo juiz como adequada e necessária poderá ser adotada. Mas também, por ser uma tutela mandamental, nós temos uma outra facilitação. A facilitação na concessão da antecipação de tutela. Por quê? Nós estamos acostumados a pensar, antecipação de tutela, segue o artigo 273 do CPC, então vai exigir provocação da parte, prova inequívoca da existência do direito, convencimento do juízo da verossimilhança, alegação de violação daquele direito, aquela hipótese de perigo memória de conduta abusiva, todos aqueles requisitos do caput do artigo 273. Não é o caso aqui. Para que o juiz possa proporcionar a tutela na sua forma mais adequada, preferencial da antecipação tutela, ele não precisa recorrer ao artigo 273. Basta ele ir ao artigo 461, né, e examinar o seu parágrafo 3º. Né? O parágrafo 3º simplifica ao máximo a concessão da antecipação tutela, envolvendo a prestação de fazer ou não fazer, ou seja, de índole mandamental, exigindo apenas o quê? Que seja relevante o fundamento da demanda, o que eu acho que é próprio de qualquer situação envolvendo discussão sobre a saúde e segurança do trabalhador, e que haja justificado o receio de ineficácia do provimento final. E pronto. Não exige aqueles requisitos típicos do artigo 273, que estão aí. Podemos esquecer o 273 e esquecer a exigência de provocação da parte, ou seja, o juiz pode conceder de ofício, né? Pode conceder de ofício, ele dispensa a existência de prova inequívoca, basta a presença desses elementos. Relevante fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. E aí, então, estará habilitado a conceder essa tutela preventiva por meio de uma antecipação tutela. E só, né, para finalizar, falei só sobre a concretização da tutela, lembrando que a concretização da tutela, envolvendo prestação de fazer e não fazer, segue as mesmas diretrizes que eu acabei de mencionar no artigo 461, conforme estabelecido no 475-I do CPC.
E não esquecer que, uma vez concedida, nem sempre aquela litigiosidade se encerrou. Amigos meus do Ministério Público dizem que cansam de ver situações no qual o juiz extingue sem resolução de mérito um processo, né, após a perda do objeto, alegando que houve o cumprimento espontâneo, que não existe mais o respectivo perigo, e logo depois a empresa adota ou retorna à conduta anterior, deixando, então, surgir novamente a respectiva ameaça. Então, para manter, para resguardar a manutenção daquela tutela, o juiz está autorizado a manter aquelas estipulações anteriores, não apenas até o trânsito julgado, não, mas posteriormente, para que haja o cumprimento efetivo e eterno daquela respectiva obrigação, como consta nessa decisão que eu coletei aqui, próprio aqui do TST. Então, a resposta à pergunta principal, eu estou encerrando agora, Alberto Luiz, é só essa, agora, essa resposta que eu tenho a essa pergunta sobre quais os pressupostos. Primeiro, né, o convencimento do juízo acerca da existência da ameaça. Dano não. Da ameaça. Basta ele se convencer que a ameaça existe. Expondo uma decisão fundamentada, a importância de fundamentar e expor exatamente qual o grau de risco e como esse risco foi identificado, né? Estipulando, então, no seu provimento, uma tutela preventiva, do tipo inibitória, por meio de uma antecipação tutela, envolvendo a prestação de fazer ou não fazer, de forma a assegurar, né, que a preferência seja para a tutela específica e que o provimento seja materializado mediante aquela disciplina própria de um provimento mandamental. E definindo, então, as medidas necessárias para que não apenas aquela tutela seja efetivada, mas que ela seja mantida, para, então, evitar situações como essa e trocá-las por situações como essa aí, com todos os equipamentos e as medidas de prevenção necessárias a evitar a materialização do dano. Obrigado. Cumprimento e agradeço ao desembargador Sérgio Torres Teixeira pela sua exposição e, desde logo, convido o doutor Guilherme Guimarães Feliciano, juiz na 15ª Região, professor, doutor e livre-docente na Universidade de São Paulo, se pronunciar sobre a tutela inibitória em matéria labor ambiental. Uma boa tarde a todos. Espero que não estejam cansados e, seja por conta disto, seja por conta dos meus cacuetes de professor, também peço licença, como fez o colega Sérgio, para desde logo circular, porque senão as ideias ou não saem, ou saem encapsuladas. Então, partindo deste pressuposto dinâmico, espero que a exposição também seja igualmente dinâmica. Onde é que está? Obrigado. E, desde logo, quero, para que depois não me esqueça, fazer aqui imensos agradecimentos ao desembargador Sebastião por este honroso convite, que realmente me envaideceu, me envaidece. Também agradeço imensamente. Como? Sim, também agradeço imensamente ao presidente do nosso querido tribunal, ministro Reis de Paula. Imaginei que Vossa Excelência não me prestigiaria, me prestigiará aí, pelo menos por alguns minutos. Agradecer ao ministro Bresciani e a todos os ministros aí por essa oportunidade. E vamos, então, falar um pouquinho de tutela inibitória, de novo, dentro dos nossos gloriosos 30 minutos. Como o meu colega já antecipou diversos aspectos, eu vou tentar muito rapidamente explorar aquilo que me mereça alguma ênfase e aí passar para o que imagino, diante da palestra do professor Fred e também do professor Sérgio, que já foi dito. Esse aí sou eu. Começando, vou procurar fazer o caminho inverso. Onde é que a questão do meio ambiente, e aí particularmente do meio ambiente do trabalho, entronca-se com a tutela processual inibitória. Então, dentro daquele método socrático utilizado pelo professor Sérgio, a minha pergunta aqui seria,
por que a tutela inibitória é uma tutela importante e, eu diria, é uma tutela especialmente relevante, especialmente útil para os casos envolvendo meio ambiente do trabalho. Responder isso, e digo isto muito rapidamente porque não é o meu foco, mas é importante que se diga, significa, na verdade, repensar o conceito de jurisdição. E aí, permitam-me, isso estará aqui à disposição de vocês, então, evidentemente, não farei a leitura, vou apenas mencionar algumas coisas que estão aqui. Aqui me baseei, basicamente, em Ovídio Batista, finado professor Ovídio Batista, e também no pensamento do professor Guilherme Marinoni, mas encontram isso em Proto Pisani e também nos autores estrangeiros. É curioso que até hoje, quando falamos em jurisdição, pensamos no conceito quiovendiano de jurisdição, que, por sua vez, baseia-se na própria etimologia da palavra. Não é isto? Jurisdictio. E aí sempre repetimos, até porque é o que aprendemos nos bancos da faculdade, sempre repetimos aquela velha parêmia, não é? Dizer a vontade concreta da lei. Como eu gosto, porém, de dizer aos meus alunos, isso é uma grandíssima ficção. Isso, na verdade, falava aqui de cacuete, é um cacuete ideológico, se eu posso dizer isto. Porque isto reproduz uma visão de jurisdição, ou eu diria melhor, uma visão de juiz, que remonta às revoluções liberais, que tem, obviamente, todo o seu valor. Jamais negaria isto. Afinal, estamos onde estamos e somos um Estado democrático de direito em função, basicamente, das revoluções liberais. Mas o problema é que, naquele primeiro momento, o que se esperava do juiz era que também ele interviesse de um modo mínimo. Afinal, a ideia das revoluções liberais é exatamente, o ministro Reis de Paula aqui acho que reforçaria o que digo, porque é um grande conhecedor da história, quando se discute a liberdade, por exemplo, da Revolução Francesa, o que se pensa é em uma liberdade numa perspectiva vertical. Daí se falar em eficácia vertical dos direitos humanos de primeira geração ou dimensão. Ou seja, eu quero liberdade, em primeiro lugar, em face do Estado. Daí o Pacta Sunt Servanda, etc. Então, Estado, garanta as minhas fronteiras e me proporcione ordem internamente. De resto, não se meta. Isto valia também para o Estado juiz. Daí a leitura, lá no Espírito das Leis, de Montesquieu, isso realmente está lá, e era uma percepção de Montesquieu para a República. Montesquieu, nesta obra, fala das várias formas de governo, e aí diz que judiciário caberia em cada uma delas. E para a República, ele diz, na República, a atuação do juiz tem de ser mínima, ele tem de ser a mera boca da lei. La bouche de la loi, não é? Essa expressão se tornou famosa. E ele vai mais adiante, essa expressão é famosa, mas mais adiante as expressões, a meu ver, são ainda mais assustadoras. Não é? No sentido de que não caberia ao juiz ter vontade. E nem, portanto, ser criativo. Pelo contrário, isto era a missão do legislador. E a ele, quando muito, caberia adaptar esta realidade ou esta dimensão do dever ser legislativo para o caso concreto. Nada mais. Esse é o juiz liberal. Isto é que Ovídio Batista, em uma obra excelente que eu recomendo aos senhores, que se chama Processo e Ideologia, é o que ele chama de julgamento more geométrico, à base de subsunções, que é o mais pobre dos raciocínios jurídicos, né? Subsunção é o raciocínio, por exemplo, do direito penal, muito bem. Lá ele tem a sua necessidade. Agora, para os provimentos que devem acautelar a integridade física e a saúde da pessoa, terão também o seu lugar?
Estes raciocínios de subsunção deverão ser os mais importantes? Parece-me que não. A subsunção, mal comparando, é a atividade que se espera da criança de 3 anos quando ela vai encaixar, ou de 1 ano, enfim, quando ela vai encaixar figuras geométricas naquela régua. Isto, a rigor, mal comparando, é subsunção. Não envolve ponderação, não envolve raciocínios mais abstratos. Isso é o que se esperava. Mas isto tudo evoluiu. Então, hoje, quando se fala em jurisdição, já há uma outra visão. Uma visão, isto o ministro Bresciani mencionou no início, uma visão que procura reunir a ideia de devido processo legal procedimental, procedural due process, com o devido processo legal substantivo. E, portanto, o reconhecimento de que jurisdição tem, em primeiro lugar, uma função de tutela de direitos. Ponto. E logo ela deve ser instrumental para esta finalidade. E, portanto, dizer que o juiz realiza a vontade concreta da lei, volta ao que eu dizia, é repetir uma ficção, porque nós sequer sabemos qual é a vontade concreta da lei. E o que é isso? É a vontade histórica do legislador? O que é a vontade histórica do legislador? Vamos saber que vontade histórica é essa, examinando os anais da legislação, a evolução dos debates legislativos? É claro que não, nem se espera isto do juiz, a não ser que ele queira se subsidiar com uma interpretação histórica, mas isso é outra coisa. Não existe, a rigor, uma vontade concreta da lei. Então, que se diga, há ato de vontade também, quando o juiz decide. E se há ato de vontade, há ato de discernimento, e de discernimento em relação a valores. Portanto, o juiz pondera para decidir. E pode ponderar para realizar, para buscar aquele fim que ele reputa mais justo. Daí, então, o que nos diz Marinoni. Vejam lá, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva envolve, por um lado, é claro, teremos de ter esta garantia, o direito da parte de influir sobre o convencimento judicial, contraditório e ampla defesa. Mas, por outro lado, a possibilidade de uso das técnicas processuais adequadas à situação conflitiva concreta. O professor Ingo dizia isto ontem na abertura. Então, por exemplo, há para o cidadão um direito fundamental ao meio executivo capaz de permitir a tutela do direito. Este é um direito fundamental dele também, e não simplesmente uma resposta do Estado dizendo, você tem direito, sim, mas como eu realizo? Bom, aí, se a lei não me dá caminhos, eu também não poderei ajudá-lo. Ainda, por que é que o legislador, mais recentemente, nas legislações processuais, opta por normas abertas? Exatamente porque ele próprio, o legislador, passa a reconhecer isto. E pretende, então, que as soluções mais justas para o caso concreto sejam construídas, sobretudo, pelo juiz, a partir daquelas cláusulas gerais, a partir daqueles conceitos jurídicos indeterminados. Então, a base teórica do que nós temos na lei sobre tutela inibitória é exatamente isto. Então, estas são as coisas que eu lhes disse. Ok. E qual é o bem jurídico que está em jogo? E por que a tutela inibitória, com esta visão, com esta dimensão, é especialmente importante para esta nova visão do que seja jurisdição? E para uma finalidade muito própria aqui, que é, com esta nova visão de jurisdição, proporcionar a integridade psicossomática e moral do trabalhador. Integridade psicossomática e moral do trabalhador. Não indenização ou reparação ou ressarcimento de perdas biológicas, psicológicas, morais. Este é um mal também que as tradições mais positivistas nos legaram. Construímos, e aqui faço uma autocrítica, obviamente, em meu nome, e me incluo nela. Construímos um direito do trabalho, canso de dizer isso para os meus alunos, excessivamente individualista, excessivamente patrimonialista e excessivamente formalista.
Então, sempre dou este exemplo também, vou dizer mais uma vez. Quando eu falo em férias, que é um direito tão prosaico aí no nosso dia a dia, estamos falando também de saúde do trabalhador. Afinal, se trata de um tempo em que o trabalhador deixará de trabalhar, deverá ou deveria dedicar ao seu lazer para recuperar suas energias, para recuperar-se física e psicologicamente. Serve para isto. Diz respeito à saúde, portanto, como todos os repousos, os intervalos, etc. Bom, passa-se o período aquisitivo, no período concessivo o empregador não fixa as férias. O que diz a CLT? Há lá um artigo prevendo expressamente a possibilidade de se pedir ao juiz que fixe o período de férias. Tenho 15 anos de magistratura, nunca vi esse artigo ser evocado. Eu nunca vi. Outro dia disse isso lá na Escola Judicial da 15ª Região, de onde eu venho, e uma colega que já havia passado pela jurisdição falou, não, eu já vi. Que bom. Quem sabe as coisas estejam mudando. Mas o que é que eu canso de ver todo dia? A indenização das férias. É claro que os senhores podem me dizer, sim, mas se o trabalhador pede a fixação, ele tira férias e depois ele vai para a rua. Outro problema, que até é objeto de estudo de um dos ministros da casa. Ou seja, temos de também proteger o trabalhador em face dos riscos que o processo representa para o seu emprego. Infelizmente, temos evoluído muito pouco nesta matéria, pelo menos no Brasil. Agora, a despeito disso, pensem em todo o resto, adicional de insalubridade, canso de ver ações coletivas pedindo o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade. Sim, e a intervenção, por exemplo, para isolar a máquina ruidosa. Ou seja, ao invés de se pagar insalubridade, determinar que a empresa construa um isolamento acústico onde fique a máquina e elimine o risco. Não se vê, ou raramente se vê. Os próprios sindicatos profissionais têm esta tendência à patrimonialização e à própria individualização das demandas também. Ora, se o que está em jogo é a integridade psicossomática e moral como consequência de um meio ambiente laboral equilibrado, é fora de dúvidas que a tutela aqui tem de ser, basicamente, preventiva. E não reparatória, ressarcitória. Aí os senhores associam isso ao que disse o professor Sérgio e já percebem por que a tutela inibitória, ou mais geralmente, por que a tutela preventiva é a mais adequada aqui. Porque o bem jurídico aqui, pela sua própria natureza, pelos próprios princípios que regem o direito ambiental, e aqui nós estamos falando, sim, de direito ambiental do trabalho, embora muitos autores não admitam, mas é isto mesmo. Esses princípios que se aplicam lá, se aplicam igualmente aqui, eu diria até com maior razão. Em se tratando desta matéria, sobretudo, eu tenho de prevenir. Antes, mesmo na incerteza científica, vejam lá, princípio 15 da Declaração do Rio. Antes até de prevenir, na incerteza científica, eu tenho de precaver. Princípios da prevenção e da precaução, princípios de direito ambiental, que se aplicam perfeitamente a esta matéria. Sim, e onde estão estas coisas? Apenas para dizer, vejam, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966. Vejam lá, artigo 7º. Desenvolvendo, então, os direitos sociais, econômicos e culturais que esses Estados devem garantir aos seus cidadãos. Segurança e higiene do trabalho. Depois, adiante, no artigo 12, vejam lá, melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente no trabalho. Depois, a OIT, quando o senhor examina os documentos da OIT, foi dito aqui sobre qual é o conteúdo mínimo do trabalho decente. Vejam lá, direito ao trabalho, liberdade no trabalho, igualdade no trabalho, meio ambiente do trabalho equilibrado, justas condições de trabalho, proibição do trabalho infantil, liberdade sindical, proteção contra os riscos sociais. Aqui na perspectiva da Previdência. Na OIT, só para citar uma, a Convenção 155 sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, artigo 3º-E, acho fantástico esse preceito. O termo saúde, com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e higiene do trabalho.
É isto que se tem que preservar. A função do direito do trabalho aqui é preservar isto. E não colocar dinheiro no bolso de quem seja. É claro que se houver o dano, haverá reparação. Mas o foco não pode ser este. Isto também, como eu disse, vem daquela tradição liberal contratualista do direito do trabalho. Aqui há que se ir além e há que se prevenir. Aí, sabendo das características da tutela inibitória, porque já foram desenvolvidas aqui em pelo menos 2 palestras, nós podemos começar a pensar, então, para o meio ambiente de trabalho, e a partir talvez de exemplos específicos, vou procurar apresentá-los conforme fale, no contexto do meio ambiente laboral, sempre com este foco. Né? Temos de ter aqui uma premissa de partida, esta é a minha, então tento ser intelectualmente bem honesto com vocês. Uma jurisdição que não é uma jurisdição de subsunção, mas é uma jurisdição de garantia de direitos, efetivação de direitos. Uma jurisdição, portanto, que não se desprega de um sentido jusfundamental de realizar valores constitucionais. Ou, se quiserem ainda, uma jurisdição que tem norte. E que representará, ao fim e ao cabo, um ato de vontade, sim, do juiz a partir da sua percepção de justo, é claro, de acordo com o sistema no qual ele se insere. Não é a percepção do justo que ele traz, sei lá, da sua percepção de direito natural, como houve lá, sempre dou esse exemplo também, né? Juiz, acho que de Patos de Minas, acho que era isso, entendendo a partir de uma análise da Bíblia, e porque o preâmbulo da Constituição diz da presença de Deus, então ele diz, o Brasil é um Estado, não é um Estado, é um Estado laico, não é um Estado religioso, porém não é um Estado ateu. E como se reconhece essa outra dimensão, ele analisa a Bíblia e diz, olha, a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Porque, biblicamente, a mulher está submetida ao homem, e a lei reverte isto. Bom, isto aí pode fazer lógica, pode ter alguma lógica para ele, mas absolutamente não está de acordo com o sistema. Então, este é um ideal de justo que não cabe na jurisdição, com todas as vênias. Mas, afora o que possamos dizer é teratológico, e aqui, de novo, com todas as vênias, acho que era, o juiz tem de criar. Eu tenho sido enfático nisso porque, vejam, a nossa legislação básica é da primeira metade do século passado. Sempre digo isso também, o homem nem tinha ido à Lua ainda, foi em 69. Nem tínhamos ainda calculadoras de bolso. Tínhamos esses mainframes enormes. Hoje nós temos este aparelhinho aqui, que é uma maravilha. Mas a nossa legislação ainda é aquela. Aí vamos falar de teletrabalho, vamos falar de riscos psicológicos, vamos falar de carcinogênese laboral, vamos falar de testes genéticos admissionais, com base apenas em uma legislação da primeira metade do século passado, por melhor que seja. Então eu vou, inclusive, adiante. O juiz do trabalho, se não tiver uma capacidade criativa a partir do sistema jurídico, terá imensas dificuldades em julgar. Imensas. Bom, é nesse contexto, então, de propor uma jurisdição que vise aqui despatrimonializar, coletivizar, desmonetizar o direito do trabalho, que nós temos de buscar as origens da tutela inibitória. As origens, só para dizer isso, os autores a identificam na actio negatória do direito romano e que estavam lá nas ordenações filipinas. Então vejam que interessante, isso é importante porque aqui nós vemos muito claramente onde é que está o caráter mandamental e podemos, é claro que intuitivamente, perceber onde é que esse caráter mandamental pode ser diferenciado, para quem admite a diferença, por exemplo, da tutela condenatória em obrigação de fazer e não fazer. Aí diziam lá as ordenações, se alguém se temer de outro, que o queira ofender na pessoa, ou que lhe queira sem razão ocupar e tomar suas coisas, poderá requerer ao juiz que o segure a ele, ou seja, que o proteja, e as suas coisas do outro que o quiser ofender,
a qual segurança o juiz lhe dará. Isso aqui é a origem do mandado de segurança. E mais procederá contra o que a quebrantou e menosprezou o seu mandado, como achar por direito. Então, vejam aí, a inibitória e a de remoção do ilícito, lá nas ordenações filipinas. E aí os juízes fazem isto hoje, ativismo judicial. Ordenações filipinas. O professor Sérgio bem disse, bom, em que espectro estamos tateando? Meio ambiente do trabalho, que mecanismos estão à disposição do juiz? No final da tela ali. Primeiro, teremos, nesta perspectiva preventiva, precaucionista, em primeiro lugar, a tutela cautelar. E, muito particularmente, o poder geral de cautela, né, 798 seguintes do CPC. Isto é uma coisa, não vou falar disto. Tutela cautelar, todos se lembram, pressupõe o caráter acessório, pressupõe, pelo menos conceitualmente, um caráter não exauriente, etc, etc, etc. Não estou falando disto. Depois temos a tutela inibitória. Estou falando disto. E aí não vou mais me aprofundar no aspecto legislativo, porque foi bem abordado aqui já na palestra anterior. O artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública nos dá elementos para isso, o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor também, e muito particularmente o 461 do CPC, lá no parágrafo 5º, como foi mostrado. Então, vejam, não temos na nossa legislação processual um capítulo dizendo da tutela inibitória e de remoção de ilícito. Aliás, há até uma discussão possível a se fazer quanto, de fato, à subsunção desta modalidade de tutela, a chamada tutela preventiva, integralmente, porque a inibitória certamente é preventiva, não há dúvidas. A de remoção do ilícito, já não necessariamente, dependerá do conceito e da leitura que se fizer. Mas, de uma forma geral, se coloca isso dentro da ideia de tutela preventiva, sim. E, finalmente, a tutela antecipatória, que está lá no 273 do CPC. Mas, vejam, a rigor, isso é importante que se diga, e por isso é que eu coloco aí. Antecipação de tutela não é bem uma modalidade de tutela, é uma técnica procedimental. E aí os autores que têm esta visão correta, mais correta a meu ver, não vão nem dizer tutela antecipatória, vão dizer técnica antecipatória, que pode haver em várias modalidades de tutela, inclusive nesta. E aí sim, com toda a razão, dizia o professor, há necessidade, até por esta preocupação de evitar o dano ao invés de repará-lo, de que se lance mão de um modo mais intenso e mais frequente da técnica antecipatória, quando eu estou falando de tutela preventiva, seja cautelar, seja inibitória. Sim, mas ainda não ficou clara a diferença entre a cautelar e a inibitória. Várias diferenças, mas essa é a principal. Se a tutela cautelar tem assessoriedade, e, portanto, depende, em tese, de um julgamento de mérito que lhe é paralelo, a tutela inibitória de remoção de ilícito é um tipo de tutela definitiva. Não é provisória e não é acessória. As características da provisoriedade e da acessoriedade são características próprias da tutela cautelar, não estão presentes na inibitória de remoção de ilícito. A inibitória de remoção de ilícito, digo de novo, é definitiva e principal. Do ponto de vista procedimental, esta é a maior diferença. Há alguns princípios que regem isso. Então, aqui, talvez, eu diria, temos balizas hermenêuticas, imaginando que, a partir de tantas insistentes falas sobre isso, o volume de pedidos a esse respeito aumente. Não esperem tudo do juiz. O advogado também tem de pedir. E vejam, eu disse isso, vou dizer de novo, com todo respeito. Falei disto e tive uma longa discussão com o procurador do trabalho, Rodrigo Carelli, que muitos devem conhecer. Falamos ambos lá em Fortaleza.
E aí, a uma certa altura, eu dizia das ações civis públicas em que o pedido simplesmente repete a lei. Então, se pede ao juiz do trabalho que determine a empresa que cumpra ou que atenda às seguintes condutas, ou que cumpra as seguintes obrigações de fazer e não fazer. Aí transcreve a lei, transcreve a CLT. É claro que isso cria uma dificuldade para o juiz, porque, digamos, todo o ato criativo fica nas mãos dele. E aí o Carelli me dizia, sim, mas vamos fazer o quê? É aquilo? É claro que é aquilo. Não estamos discutindo aqui que seja necessariamente uma inépcia. Mas esta construção, para que seja democrática, num sentido habermasiano, tem de ser dialógica. Então é muito bom que também o procurador do trabalho diga, sim, como? E sugira. E assim se constrói o diálogo processual. Bom, que princípios são esses? 3, apontados por Marinoni e vários outros autores. Primeiro, princípio da menor restrição. Aplica-se aqui também. Nenhuma novidade. O princípio da menor restrição está lá no 620 do CPC. Vale para a execução, mas vale também para qualquer outro provimento interventivo que de algum modo restrinja o exercício de direitos. Então, eu tenho sempre de intervir da maneira menos onerosa, da maneira menos gravosa para quem sofre esta intervenção judicial. Aqui nós ainda nos apegamos, e aqui com razão tem de ser, aquele paradigma liberal de que o Estado não tem de interferir onde ele não é necessário, e tem de interferir nos limites da sua necessidade. Mas aí vamos adiante, princípio do meio mais idôneo. Aqui já começamos a construir algo muito próprio para esse tipo de tutela. Já que estamos falando até em um certo poder criativo do juiz. Então, Marinoni assim enuncia este segundo princípio hermenêutico. É adequado ou idôneo o meio que permite a efetividade da tutela do direito do autor e, ao mesmo tempo, traz a menor restrição possível ao réu. Com todas as vênias, acho que o professor Marinoni aqui acaba confundindo os dois princípios e acaba, de uma certa maneira, enunciando para a hipótese a proporcionalidade. Eu terminaria ali. O meio que permite a efetividade da tutela do direito do autor, ponto. Porque, às vezes, o meio não é idôneo. Este exemplo também é ótimo, porque diz exatamente com isto. Foxconn, sempre tenho repetido isto porque acho ótimo. Aqui não decorrente de ação judicial, mas decorrente de pressões políticas. Lembram-se do caso da Foxconn, não é? Uma indústria que produz eletroeletrônicos, China continental. Em determinado momento, há lá uma série de suicídios em cadeia, se não me engano, 13. Saltam do alojamento e se suicidam, todos. Isto causa uma comoção internacional, e aí as próprias Nações Unidas, a OIT, enfim, começam a fazer uma pressão para que a China, enfim, efetivamente tome medidas. Isto chega à Foxconn. Bom, que medidas tomar? É interessante como um Estado comunista, por assim dizer, consegue ser tão fiel a algumas ideias do capitalismo do século XVIII. Minha opinião, hein? Pelo amor de Deus. Sem declarações de voto. Já votei à esquerda e à direita. A empresa começa a tomar, então, medidas por conta dessas pressões políticas. Primeira medida, colocam grades no alojamento. Muito bom. Assim ninguém pula, né? Sim, mas podem se enforcar, né? Podem se enforcar. Então, as despesas com o funeral correrão por conta da família. Ah, muito bem, estamos evoluindo. E, finalmente, a melhor de todas. O trabalhador, quando é admitido, assume no contrato de trabalho, no instrumento, por uma cláusula, o compromisso de jamais se suicidar. Vejam que beleza. Inidôneo. Então, é o tipo de criatividade que não nos cabe. Até uma criatividade mórbida. E aqui entra, então, a proporcionalidade, finalmente, ou seja,
Aqui é um raciocínio muito mais evoluído, ou muito mais sofisticado do que a mera subsunção. Vamos ter de considerar adequação, é adequado, necessidade, esse nível de intervenção é necessário, e proporcionalidade em sentido estrito. Daria para falar mais 3 horas sobre isso. O que é isso? Simplesmente ponderação dos valores. Necessidade e adequação, plano dos fatos, juízo fático. Proporcionalidade, plano do direito. É o que tem de mais abstrato e, portanto, para mim, o que tem de mais belo na função do juiz. Ponderar esses valores. E aí decidir a partir disso. Neste caso concreto, o que predomina? Bom, e aí, para encerrar, os exemplos que eu ia dar. Este daqui foi dado já, foi objeto da primeira palestra. Então, apenas para dizer o seguinte, o que a administração pode fazer, o judiciário também pode. Então, é claro que o 161 da CLT foi pensado para o Ministério do Trabalho e Emprego, para a autoridade administrativa, para a atividade de polícia administrativa, excelente. Mas o que está lá, muito evidentemente, pode ser o conteúdo de uma decisão do juiz de uma tutela inibitória ou de remoção de ilícito. Pode e deve. E aí me permitam, talvez com uma liberdade maior, aliás, certamente com uma liberdade maior do que a que teria dentro dos critérios que o professor apresentou na primeira palestra, em sede administrativa. Então, precisará o juiz sempre de um laudo técnico pericial para interditar ele, por decisão sua, o estabelecimento, a máquina, o setor, o equipamento? Não, é interessante que tenha. Mas se não tiver e, no entanto, identificar lá o risco, a iminência, não fará? Isto é até uma tese que nós aprovamos aqui, no TST, na primeira jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho. Se não me engano, é a de número 50. Vejam lá, não vou ler, está aí. Que é exatamente isto. Imaginando isto, inclusive, em caráter liminar, numa ação de caráter inibitório, mesmo que não haja este laudo. E sempre dou também este exemplo. Certa vez, um colega de Guaratinguetá, sou titular em Taubaté, me liga, tinha saído de lá, e diz, ó Guilherme, estão aqui, sexta-feira, 17 horas, me vem o MPT com uma petição me pedindo para interditar um equipamento, de interditar um setor. Na verdade, uma caldeira. Mas quero deixar para a segunda, isso traz prejuízos, etc, etc. Que faço? Melhor esperar, né? Pode esperar. Aí, se isso acontecer no sábado, a manchete de segunda lhe será extremamente infeliz. Ah, mas eu não tenho certeza. Princípio da precaução. Aquilo lhe traz algum nível de convencimento? Sim. Parece sério? Sim. Defira. Os mecanismos de coerção que teríamos seriam a prisão civil, isto histórica e universalmente. Não temos mais. Poderíamos pensar, talvez, em prisão por contempt of court. A Ana Mata chegou a sustentar isso perante o Supremo, na revisão da súmula vinculante número 25. Por ora não vingou, pelo contrário, temos a súmula vinculante número 25, portanto, prisão sai das possibilidades. Prisão penal, aí sim, é o caráter mandamental. Se há uma ordem e não se cumpre, artigo 330 do Código Penal. A única questão é que, como é um crime de menor potencial ofensivo, não cabe flagrante. E as famosas combinações pecuniárias, as astrantes, como queiram, ou as astrentes, como a gente fala, ou as asterisques, como fala um aluno meu. Não é? E aí, para concluir, temos a possibilidade, claro, isso já foi dito, de se criar, mesmo fora destas hipóteses. E isso também não tem nada de ativista. Vou dar um exemplo que os senhores encontram em um livro chamado Princípios Básicos de Direito Sindical. Professor Mozart Russomano, livro antigo. Ele diz o seguinte, certa feita havia um vigilante com reumatismo, dores, ficava à noite sujeito ao sereno. Poderia pedir indenizações. O que ele faz? Ingressa com uma reclamação trabalhista, na época não havia toda esta construção, e pede que a empresa construa uma guarita. E ele, Russomano, então juiz, defere. Aí Russomano, por isso é que está no livro de direito sindical, até diz o seguinte, não, isto é o poder normativo se manifestando no primeiro grau, pode até ser, não vou entrar neste detalhe, mas para ficar aqui no nosso arroz com feijão, tutela de remoção do ilícito.
que não tem previsão, em princípio, em lugar nenhum. E para encerrar, então, cito isto, que, na verdade, eu retirei da obra do Marinoni, mas me impressionou tanto que eu sempre referi em Fortaleza, faço questão de referir aqui. É Oração de Paraninfo, Universidade Federal do Paraná, de 76, professor Lamartino Correia. Vejam o que ele disse. Já não creio nas belas frases, nem nos mitos bem pensantes. E pensem lá no juiz à boca da lei. Continuo a crer, com fé amarga e sólida, nos valores dos quais as belas frases e os belos mitos não passam de caricaturas. Creio na justiça. Este é o nosso norte de criação. Façamos isso. Me desculpem, muito obrigado. Cumprimento o professor Guilherme Guimarães Feliciano pela sua exposição. Reitero o agradecimento a todos os painelistas pela presença nessa tarde e pelos registros tão valiosos que nos trouxeram. Gostaria de dizer que, em função do horário, eu pediria aos senhores que, se tiverem perguntas, que as encaminhassem por escrito e com seus e-mails à organização do evento, que serão respondidas pelos nossos expositores. E, com isso, eu declaro encerrados os trabalhos dessa tarde. Peço que aguardem a manifestação do cerimonial. Neste momento, o ministro Alberto Bresciani entrega o certificado de painelista CLT Histórica, medalha comemorativa dos 70 anos da CLT e o livro Linha do Tempo da Justiça do Trabalho aos doutores Luiz Alfredo Chianza, Sérgio Torres Teixeira e Guilherme Guimarães Feliciano.